Boa, a gente fez só, né, voltou para escutar a pergunta do Igor, que é sempre muito boa. E eu acho que essa é a principal questão, né, Danilo? Não temos um centroavante. Você foi convencido pelo que disse o Dorival sobre ter jogadores muito voláteis em várias posições e tal? Tem uma seleção que é muito dinâmica. Isso a gente vai ter que ver como ele vai responder na hora de armar o time, né? Mas a verdade é que a gente tem uma crise de um camisa 9 faz algum tempo, né? A gente tem alguns que surgem, tentam responder, aí se machucam de novo. Richarlison já foi testado, Gabriel Jesus já foi testado. O Endrick não agradou de jeito nenhum o Dorival, né? Já é verdade que ele não é um 9-9, mas não agradou. O Pedro lá atrás foi chamado e está machucado. Então a gente tem essa questão mesmo. E aí, quando eu olho a lista dos convocados, as possibilidades, é o Matheus Cunha, que né, o Wolverhampton realmente ele não está jogando como 9, mas ele pode fazer isso. O Neymar como falso 9 é algo que não me convence de jeito nenhum. E o próprio João Pedro que ele citou. Eu acho que a gente vai ter que ver e esperar para saber como vai ser a armação do time. O fato é que a gente não tem alguém com característica de ser o 9 fixo. Isso é fato. Não tem, né? O cara que vai ser ali que você olha e fala, preciso de um jogo desse estilo. Não tem. O Dorival vai ter que arrumar alternativas para poder montar esse ataque. Só espero que o Neymar, como falso 9, não seja uma delas. Ô, Júlio, muita gente mandando mensagem aqui. Valeu, gente. Alessandro Nogueira. Brincadeira não convocar o William Alberto nem o Hendrick e convocar o João Pedro. Ninguém merece. Ninguém assiste, né? Seria melhor usar outro termo, né? Quando o cara corneta desse jeito é porque ele assistiu um total de 0 jogos do Brighton ao longo da temporada e possivelmente todos do Corinthians, né? Agora, eu também não tenho assistido muito João Pedro, não. Não vou aqui fingir que tenho assistido João Pedro, porque não tem. Agora, Porque você está assistindo o Campeonato Árabe, não dá tempo. tem muito jogo do Sauditão para fazer, então tá difícil assistir jogos medíocres da Premier League. Mas em relação aos noves, o Pedro vai estar nas listas do Dorival, tá? Isso podem ter certeza. O Pedro não está na lista porque está machucado. O Pedro é um jogador exatamente por ser um 9 de ofício. E se a gente olhar em retrospectiva nas últimas Copas, esse foi um grande problema da seleção brasileira, né? Encontrar esse jogador que fosse capaz de ser o grande finalizador de jogadas, né? Em 2022, o Richarlison já estava em má fase em clube, mas ele carregava aquela história de jogador de seleção, né? Que quando veste a camisa da seleção, resolve. Tinha sido campeão olímpico. Aliás, o Ronaldo Fenômeno foi um jogador de seleção. Assim, tá cheio de jogador que triunfou em clube e não foi bem na seleção, ou que não foi tão bem assim quanto muitos pensam nos clubes, mas na seleção arrebentava. Então, era ok a aposta no Richarlison e ainda assim o Tite levou o Pedro. Em 2018, era o Gabriel Jesus, que naquele momento já não vivia também um grande momento. O melhor atacante do Brasil era o Firmino, mas o Firmino não era um 9, ele era um 9-10, né? Ele era um falso 9, como disse o Danilo. Eu discordo do Danilo de novo, vou discordar de novo. Eu acho que o Neymar, quanto mais à frente ele jogasse, seria melhor. Porque o Neymar assinando as jogadas no meio de campo, ele não é bom para a equipe e ele não é bom para a sua saúde. É por isso que o Neymar se machucou tanto, é por isso que o Neymar teve tantos problemas desde aquela mudança de clube e de posição em 2017, quando ele vai do Barcelona para o PSG, quando ele resolve ser um camisa 10. Quando o Neymar resolve ser um camisa 10, ele deixa de ser o jogador que ele vinha sendo na sua carreira e como importância na Europa. Então ele tem que jogar de 11 ali, junto com o Vinícius Júnior. É o que acontece muito no Real Madrid, né? O Mbappé chegou, todo mundo falou, a mesma posição, jogam ali do mesmo jeito, tal, não sei o quê. Você vê que o Mbappé cai muito para dentro da área, é um grande finalizador, mas em vários momentos do jogo ele vai para a esquerda, o Vinícius ocupa essa posição no meio da área, e eu acho que o Neymar pudesse ser um jogador, jogasse mais à frente, mais adiante, como um atacante, e não como meio-campista, que é o que apareceu na lista. Até o Dorival falou, é meio difícil aqui, né? Botar na lista como meio-campista, porque eu acho que o Dorival também vê o Neymar como um jogador para chegar mais à frente, não para assinar tanta bola lá no meio de campo. Vamos ver. Olha, para Primeiro desempatar, vamos ver se ele vai ser titular, vamos ver como é que ele vai jogar.
Mas para desempatar de novo e para o Júlio não ficar bravo e nunca mais aparecer aqui, eu tô com o Júlio nessa, tá, Danilo? Eu acho que o Neymar tem que estar mais lá na frente. Toma essa, Toca a bola Danilão. para ele. Olha lá. 1-1, tá 1-1, hein, gente? Vamos ver quem termina essa live ganhando. Mas você pode participar aqui também e me cornetar se você acha que não foi boa essa é a minha decisão. Você tá no time Danilo dessa vez, eu time Júlio. O Neymar tem que jogar lá na frente como falso 9? Sim ou não? Agora, o Flamengo foi o mais prejudicado de longe, em 4 jogadores: Léo Ortiz, Danilo, Wesley e Gerson. Aí tivemos o Neymar do Santos, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Estevão do Palmeiras. E aí, o que você achou, Danilo? 4 do Flamengo, só 1 do Palmeiras e o Endrick não foi convocado. Não vai virar importante estadual agora, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas o Carioca ele vai ser decidido antes, né, Júlio? Então não vai mudar, né? Você ter a convocação. As 2 finais são eles antes com... da data FIFA, ao contrário do Paulista, né? O Paulista é uma antes, uma depois. Tá certo. Eles estão com o calendário alterado para que o Carioca já seja decidido antes. Então, se eu não me engano, é 12 e 16, tá? E 17 começa a data FIFA, que é uma segunda. Então, eu acho que é quase certeza que é isso daí. É uma quarta e um domingo. Então, no final, não vai prejudicar, não vai desfalcar o time para a final. O que pode acontecer, eventualmente, é o efeito seleção, que a gente sabe que alguns times, alguns torcedores temem, né? Que é quando o cara vai e depois nunca mais volta jogando bola. Mas eu acho que o Danilo já foi tantas vezes. Pode dizer. Não, é que eu acho que reflete um pouco também o que a gente tem visto, né? Óbvio que estadual ainda, pré-temporada, mas o Flamengo tá jogando o melhor futebol no momento, tá? Então, natural, 4 jogadores do Flamengo. A gente tem que lembrar o seguinte, né? O Danilo já era chamado de qualquer forma, mesmo antes, ele já era zagueiro na Juventus e era chamado como lateral pelo Dorival, mesmo antes. Ele foi pro Flamengo, não faria sentido ele deixar de ser chamado porque ele foi pro Flamengo. Então, eu não conto aí como uma lógico que ele pertence ao Flamengo, mas o que eu quero dizer é que ele já era o nome certo para mim na lista. O Wesley é uma alternativa, a gente vai ver, tem 3 laterais só convocados, Wesley, Wanderson e Arana. Então o Wesley é um cara que surgiu bem nesse começo de ano, já tinha surgido bem lá atrás, então o Dorival tem que testar, eu acho que é uma convocação acertada. O Gerson, para mim, é o melhor jogador do Flamengo, joga muita bola, e esse sim cabe no que o Dorival fala, que pode jogar em todas as posições, joga de 8, joga pela direita, o cara joga, um negócio realmente impressionante como ele joga bola. E aí eu acho que o principal, e o Léo Ortiz, que é um bom zagueiro também, aí eu até acho que a gente poderia olhar para a lista, ver outras alternativas, mas acho que é uma convocação legal para ter como alternativa no banco de reserva. Eu acho que o principal é isso, assim, o jeito que o calendário foi feito, por incrível que pareça, o calendário dessa vez tá certo, não vai prejudicar o Flamengo, porque os caras jogam no domingo. Quem pode ser prejudicado no final é a seleção, dependendo do que acontecer na final do Carioca, o Dorival pode ter que fazer outras convocações, né? De repente machuca, desgasta, músculo, porque aí não tem tempo, né? O jogo é no domingo, na segunda se apresenta. Já até avisou, né? Exato. Você tá mutada, Domi. A Domi tá mutada. Ele já até avisou, falou, ó, fiquem todos prontos. Melhor prejudicar a seleção do que o clube, né? Vamos combinar. Embora seja um momento importante, né? Como a gente já falou aqui no começo da live. Júlio, de 0 a 10, qual a sua nota para essa convocação? Uma convocação nota 7,5, sempre, né? Convocações são todas nota 7,5. Eu quero chamar a atenção para algumas... Não tem nada que eu não gostei, nada que eu gostei também. Sim, convocação. Passa de ano sem sustos e sem elogios. Né? Passa de ano sem sustos e sem brilho, exato. Sem brilho. Não vou elogiar aqui, olha, convocou o João Pedro, que joga muito no Brighton, vou fingir aqui que assisto todos os jogos da Premier League, não vou fazer isso. Eu gostei que convocou o Bento do futebol saudita, para mostrar para o Danilo que o futebol saudita existe. Agora, tem algumas novidades aqui importantes no setor defensivo, gente. O Wesley é uma super novidade, né? A gente tem que lembrar que o Wesley, o Flamengo estava empurrando o Wesley outro dia aí, estava tentando vender o Wesley, estava pé da vida porque o Wesley não topou ser vendido. E aí o Wesley, depois disso, começou a jogar bem, e é uma convocação interessante. O Murilo, muita gente estava pedindo o Murilo. Né? Murilo do Nottingham Forest também, turma que assiste todos os jogos da Premier League.
O Nottingham tá lá no G4 da Premier League, tá fazendo uma grande temporada, sem o Carlos Miguel, diga-se, o Carlos Miguel não entra nem por decreto, mas o Murilo é bom zagueiro e muita gente estava pedindo, fazia tempo, a presença dele na seleção. Tá convocado. Não tá convocado o Beraldo, por exemplo, entre os zagueiros jovens, né, que já estão em time grande lá, o Murilo tá convocado, o Beraldo não. O Léo Ortiz, eu acho muito justa essa convocação, também é uma novidade, muito justa. E o Léo Ortiz pode jogar de volante, como já vimos com o Tite na temporada passada. Então é um jogador, você percebe que o Dorival, pelo discurso dele também, ele quis convocar jogadores que atuam em várias posições, e eu acho isso bom. Eu acho que isso é um fator interessante mesmo na seleção brasileira. E o Joelinton também. O Joelinton tinha sido convocado pelo Fernando Diniz, depois tinha se machucado, tinha ficado muito tempo fora. Então a gente percebe que assim, os jogos mediões da Premier League, o Dorival assiste todos, né? Mais um time ali do Newcastle. E para mim, gente, aí mora o problema da seleção brasileira. Porque se a gente olhar para a lista de atacantes, Estevão, o Rafinha, o Rafinha é o melhor jogador brasileiro na temporada, né? O Estevão, Rafinha. Aliás, o Rafinha é o melhor jogador brasileiro na temporada, jogando na posição do Neymar, tá? Só para deixar bem claro, ele não joga mais de ponta direita. Quem joga de ponta direita é o Lamine Yamal. Quem joga de meio campista por trás do atacante é o Rafinha, e dessa maneira ele fez 9 gols em 9 jogos na Champions League. Rodrigo, Vinícius, o Savinho, jogando muito apesar da barca do City estar afundando. Se você olha para os atacantes, você não tem problemas na seleção brasileira. Quando você olha para os meio-campistas é que você tem problemas. Eu não acabo de me convencer com a turminha classe média de Premier League ali. André agora, Bruno Guimarães, o próprio Joelinton. Quem deixou de ser convocado? Deixou de ser convocado o João Gomes, que era jogador do Flamengo. Deixou de ser convocado o Andrés Pereira. Eu não consigo me convencer com essa turminha de camisas 5 e camisas 8 que não acontece nada, gente. Não acontece nada com eles. E eu acho que... E aí, Danilo? Aí você tem a opção do Gerson, como disse o Danilo. Não sei se o Gerson pode ser um titular de seleção brasileira, mas ali para mim mora o problema da seleção hoje, além de não jogar com 3 zagueiros, porque os laterais são jogadores abaixo da média do resto do time.